Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais um podcast aqui no Portal das Artes. Eu sou Marika e hoje tenho o prazer de conversar aqui com uma amiga muito especial que eu conheci há pouco tempo. É uma pessoa que, assim que eu conheci, senti assim, uma grande empatia para com ela. Ela é extremamente bonita, por dentro e por fora. Ela é uma mulher de gargalhada fácil, é uma mãe atenciosa, mãe de 2 filhos. E ela é também muito criativa e diria mesmo aquela pessoa que pensa fora da caixa. Então, estou assim muito curiosa para saber um pouco mais sobre ela. E então, com muita alegria, passo então a apresentar Elisa Barn, embora eu sei que tu gostas de ser tratada por Nina. Então, Nina, muito bem-vinda aqui para o Portal das Artes. Obrigada. E grata pela tua presença, grata por teres aceito o nosso convite. Que é um desafio, mas estou pronta a desafios e é sempre bom. É isso mesmo. Olha, eu também acho que sim, quando estamos na nossa zona de desafio, digamos assim, saindo da nossa zona de conforto, é um sinal que estamos a crescer, por Sim. isso é bom. É. Então vamos a isso. Nina, eu tenho-te conhecido assim aos pedacinhos, aqui e acolá, não é? Já fizeste um curso comigo, que é o Caminho do Artista, e depois estamos a partilhar. Tu tens partilhado algumas coisas sobre ti, sobre a tua vida, nos intervalos, por assim dizer, e agora estamos mergulhadas na pintura intuitiva. Sim. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre ti e gostaria também de alguma forma situar aqui, portanto, queria saber um pouco sobre a tua vida, onde é que tu nasceste, sei que tu viveste em alguns países diferentes, onde é que tu nasceste, quais as tuas raízes, de onde é que tu vens, como que essas vivências todas te moldaram e te tornaram a pessoa quem tu és? Pois, nasci em Angola, sou filha de português e de mãe angolana e venho de uma família enorme, uma família grande. No entanto, vim para Portugal continental em 95, depois... 95, tinhas que idade nessa altura? 11. 11. Ok. Desde a fazer 11, sim, porque foi em janeiro que nós viemos. Vim como com os meus familiares, ou melhor, com alguns irmãos meus da parte paterna e a minha mãe, não biológica, minha madrasta, que é a minha mãe, foi a mulher que me criou, e viemos através da Cruz Vermelha como refugiados na altura. E pronto, foi uma aventura. Em Angola nós tivemos uma infância antes do que nós conhecemos, que era a guerra, porque infelizmente sempre houve imensos conflitos, mas nós não sabíamos porque naquele momento era um sítio estável aos nossos olhos e tínhamos tudo o que nós precisávamos até a guerra civil começar e realmente perceber o que se diz guerra hoje em dia. Então foi uma infância muito overwhelming, muito... Overwhelming. Foi uma infância muito overwhelming. Mas uma infância feliz, por muito estranho que pareça, que na altura os desafios que a vida nos ofereceu e que a guerra nos ofereceu, os meus pais, na altura ainda tinha a minha mãe biológica viva também, fizeram um esforço gigantesco de trazer o melhor que tinham e fazer a nossa infância uma infância muito mais feliz do que aquilo que eu hoje como adulta percebo que realmente houve ali muito caos. Pronto, Como que eram os vossos costumes lá? Era muito diferente daqui? É relativamente diferente. E assim, eu cresci numa família multicultural, portuguesa e angolana. Minha família portuguesa era uma família que já tinha uma história muito grande. Os meus avós os meus bisavós, melhor dizendo, foram um dos primeiros portugueses a chegar em Angola. A minha avó foi a primeira mulher branca que nasceu em Nova Lisboa, na altura que hoje atualmente é o Ambo. E pronto, tive sorte, nasci numa família muito bem
socialmente estável para a época. E pronto, eles tinham muita educação e foram os primeiros colonos que lá estiveram. O meu bisavô era o presidente na época de onde eu nasci. E pronto, era uma família well established. Por outro lado, a parte da minha mãe já era uma família mais humble, native, e que na altura eles tinham imensos, como é de explicar, tinham deals with other countries, like Russia, and minha mãe estudou fora, teve uma educação também muito, muito sólida, mas cresceu na casa das madres, porque a mãe dela não tinha condições de cuidar dela. Ok. E pronto, então a cultura era uma cultura mista. Tinha o lado português muito sólido, que os meus avós vieram, que se diz sangue azul, de famílias de descendência francesa, então era uma cultura muito rígida, sentar direitinha, estar ali com os livros debaixo do braço e pronto. O dito que hoje se chamaria duquesas e todas essas coisas muito lindas. Do lado da minha mãe já éramos mais sentar no chão, comer com as mãos, a nossa tradição muito, muito linda, transportar coisas na cabeça. Então a minha infância foi a mistura das duas coisas e muito intensamente, e que isso foi muito bom. Fez com que aprendesse e respeitasse os dois lados de uma forma muito, muito sólida, e que sempre me lembrasse, ou que me lembra a mim ser o que eu sou. Não sou nem negra a 100%, angolana ou portuguesa a 100%. É uma mistura, foi uma infância com culturas mesmo muito... Eles fizeram uma fusão muito, muito boa. E também sabes que eu vejo isso em ti. Eu vejo que tu és uma mulher prática, no sentido que gostas de facto de sentar no chão e fazer coisas com as tuas mãos, é muito visível em ti, mas ao mesmo tempo também és uma mulher com, sabes, mesmo algum lady, sabes, portanto tu tens mesmo essas duas qualidades em ti, é muito bonito isso. Obrigada. Bom, na altura pronto, os meus avós depois vieram para Portugal, julgo eu em 81, por aí, que eu ainda já tinha nascido. Não, em 84, 85. Eu lembro-me tenho algumas memórias dos meus avós, ou da minha avó, porque o meu avô veio antes para Portugal, por lá, e em pequenina a brincar de um lado para o outro, isto antes da última guerra. O meu pai nunca quis mudar-se para Portugal, sempre quis ficar em Angola, e o meu pai era um homem, na altura, visto como louco. muito, muito extravagante, e ele era veterinário e gostava de Angola, gostava da terra, falava os dialetos todos. Então vem também gosto dos animais, dos teus filhos. Sim. E ele gostava muito da natureza, então nunca quis ir para a Europa e ficou por Angola. Ok. E que uma das coisas que o meu pai fazia era ajudar imensas comunidades que lá estavam. É uma pessoa muito, muito bondosa. A minha mãe também, ela, pronto, crescendo num colégio de madres, ela também tinha um coração enorme, e uma das coisas que fazia era adotar tudo que eram pessoas que lhe rodeavam. Então eu tenho irmãos, primos, muitas das pessoas, algumas das pessoas só hoje é que descobri que não eram familiares, mas que a minha mãe acolhia. E eu acho isso algo fantástico, porque pronto, era mesmo amor incondicional que eles sempre tiveram para dar. O meu pai tinha algo muito bom, ele ia às vilas, às terrinhas pequeninas, e ajudava as pessoas de lá, ensinava-os a cultivar e a cuidar das coisas para que tivessem uma vida mais estável. Que lindo isso, Nina. E ele partilhava tudo que tinha com todo mundo. E pronto, depois começou a guerra. Chegaram a Portugal. Chegamos a Portugal. Foi um choque inicialmente. Antes vínhamos a Portugal de férias,
nos lados de Lisboa, e vinhamos de férias visitar os nossos avós, mas quando viemos a Portugal para ficar foi um choque, um bocadinho. Reparei que a cultura era aquela que eu conhecia, mas não Mas o que é que te exatamente. mais chocou? Tu tinhas 11 anos na altura. Eu tinha 11 anos na altura. O choque foi, em primeiro lugar, a ideia que as pessoas têm que nós em Angola vivíamos em condições que, é assim, as pessoas formatam-se com aquilo que sabem, com aquilo que recebem. Claro. Então tinha uma ideia completamente oposta daquilo que nós conhecíamos, que nós vivíamos, que nós tínhamos. Claro, sou uma criança, tinha 11 anos. Claro. Apesar de ter uma certa responsabilidade, porque tive que me tornar adulta muito rápido, achei um choque em perceber que as pessoas viviam numa espécie de uma redoma e que, pronto, não havia explicação, eu como criança apenas tentava me defender e explicar que, olha, nós não víamos, houve uma situação na escola em que um dos meninos diz que mas vocês em Angola vivem nas árvores, como os macacos. Então imagina, na altura foi uma certa anga, claro, com a idade que eu tinha, mas depois percebi que, pronto, não era culpa das pessoas, apenas as pessoas não tinham conhecimento do que nós éramos ou que as pessoas lá tinham. O outro choque foi reparar que as pessoas, apesar de terem tudo, eram mais tristes. Tinham uma certa tristeza e eu tentava perceber o porquê. E muitas das vezes dizia, mas porquê que carregam tristeza? Vocês têm tudo. Têm tudo nas mãos, vocês têm tudo. Mas as pessoas, pronto, tinham aquela tendência de estar tristonhas e não se dança, não se ouve música. Para mim foi um choque, porque nós em Angola a música faz parte os momentos. É como respirar. A música, a dança, os convívios com os familiares é algo que... É como com o Brasil também, a América Latina, deve ser... E para mim foi um choque. Um choque gigantesco. Depois havia um outro detalhe, que as crianças tinham um amadurecer completamente diferente. Enquanto uma criança lá, pelo menos o meu caso, nós já sabíamos cozinhar e limpar, cuidar de ajudar a mãe, ajudar os irmãos mais velhos, não é? As crianças eram crianças cá, mas crianças no sentido mesmo crianças que não valorizavam aquelas coisas que os pais faziam por elas ou que os adultos faziam. Então para mim foi um choque e levou-me um tempo a adaptar, levou-me um tempo a perceber que, ok, não é por mal, apenas é completamente diferente. E com o tempo percebi que também o meu caso não era um caso comum, porque eu vim de uma família, apesar de terem duas culturas diferentes, que eles os dois não puxaram nem de um lado nem do outro. Houve um equilíbrio. Houve um equilíbrio e isso foi um dos maiores gifts que eu e os meus irmãos poderíamos ter. E pronto, foi... As we got older, consoante como fomos crescendo. Entretanto, em Portugal nós viajamos um bocadinho, estivemos em sítios, em localizações diferentes, porque viemos literalmente com nada, apenas com a roupa que nós tínhamos no nosso corpo. Então foi um desafio. E vocês tinham familiares também? Tinha os meus avós. Sim, tinha os meus avós, mas os meus avós viviam numa casa muito pequena. E nós éramos 6, porque éramos 4 irmãos, o meu pai e a minha mãe, na altura, e vivemos todos num apartamento de 2 quartos, por 1 ano e qualquer coisa. Éramos 12 pessoas. Éramos 12 pessoas porque, pronto, os meus avós já tinham os meus irmãos mais velhos da parte do meu pai a viver com eles. E lá está,
é aquela coisa angolana, onde como 1, como 2, onde como 2, como 3, e onde como 3, como 4, e onde como 4, como 20. E pronto, e não sei até hoje como foi possível. Nós chamamos uma casa mágica, e até hoje todos nos juntamos naquela casa, todos os verões, e estamos todos ali, e todos encontramos lugar para dormir, e está sempre tudo ótimo. Uau, que lindo. E eu acho isso lindíssimo, e julgo realmente que é o amor que faz isso. É algo fenomenal. Então tenho vindo a perceber que fui abençoada em ter nascido numa família tão especial, onde temos tudo. Temos pessoas adotadas, temos irmãos de pai, irmãos de mãe, irmãos de pai e mãe. O meu pai sempre teve mulheres negras. Temos mulatos, temos loiros, temos ruivos, temos tudo. Então é uma família realmente do outro mundo. Multicultural. Sim. E a adaptação a Portugal foi acontecendo aos poucos. Certo. E nós sempre vivemos... Pronto, depois de estar com a minha avó, fomos viver, na altura, num sítio chamado Montijo, no continente. Depois mudámos para outro lugar e depois paramos em Benavente, que é Ribatejo, em que também é um sítio fora da cidade, e que nós fomos os primeiros negros a lá chegar, os primeiros mulatos. houve uma certa uma fase de adaptação também, porque apesar do meu pai de ser branco, nessa época começamos a notar algum racismo mesmo para com ele, porque era branco, mas vivia em Angola, então não era considerado fully white. Ok. Então foi outro choque, outro desafio. Aí já tinha os meus 13, 14 anos. 13 anos. Foi um desafio porque nós passamos muitas dificuldades, e o meu pai tinha alguns certos problemas de saúde também, e já não podia trabalhar como fazia antes. E nessa altura, pronto, era eu, a minha mãe, que tínhamos que continuar. Exato. Então comecei a trabalhar aos 12 anos. E o que é que tu fazias nessa idade? Apanhar tomate no campo. Sabes que também já fiz isso. E também comecei aos 13 anos a trabalhar, e foi esse tipo de trabalhos que fazia. Então no verão, enquanto os meus colegas iam para os sítios de férias, eu ia para o campo a fazer apanha de tomate, e era muito engraçado, porque pronto, o meu pai e a minha mãe sempre nos ensinaram que pronto, a guerra também ensina imenso, não é? Claro. Tudo vem, tudo vai. E uma das coisas que o meu pai sempre dizia era não ter vergonha daquilo que nós fazemos, não é? Desde que seja algo honesto. Então, esse era um dos trabalhos, o primeiro trabalho que eu tive. As minhas mãos agora que estão a começar a ficar macias. E já não tenho tantos calos. E nas férias de verão era isso que fazíamos. Passado, uns mesinhos, comecei a fazer babysitting para uma família que por acaso é muito conhecida no país. Uma família excelentíssima, e acabava de segunda a sexta, tinha as minhas aulas, depois os fins de semana passava com eles e cuidava daqueles dois meninos que hoje já são casados e já têm filhos, que é muito giro, e que nós mantemos o contacto desde então. E isto também ofereceu uma outra janela para o mundo. Ok. Apesar de ter vindo de uma família já com bastante cultura e muita história, o ter vivido no campo, aí ter conhecido pessoas diferentes de mim, diferentes dos meus familiares, que tinham algum lugar na sociedade, ajudou-me a perceber que, ok, eu sou esta criança que tem essas dificuldades, isso não me vai impedir de conseguir ou conquistar os meus sonhos, e também estar exposta àquele outro mundo, em que é o outro lado da moeda, que poucos veem, e perceber que não há diferenças, realmente não... O diferente era
o económico, não é? The struggle, enquanto eu tinha que trabalhar nas minhas férias, aquelas crianças não trabalhavam, mas era um certo valor que foi uma boa experiência para mim, para perceber que realmente de onde viemos, o que fazemos é relativo. Pois, eu partilho isso contigo, sabes? Também sinto, na medida que vamos conhecendo pessoas de vários lugares, sentimos, talvez não somos assim tão únicos quanto isso, porque partilhamos muitas histórias, não é? Então é isso. Exato, e eu percebi, quando eu ia lá passar os fins de semana, a bear in mind, eu ainda era novinha, eu percebi que as mesmas pessoas, apesar de terem conforto todo, também tinham as suas dores, tinham os seus problemas, tinham os seus traumas, tinham os... Pronto, eram pessoas normais, tinham as suas discussões. Eu vi que afetou-me de uma certa forma, mas não foi relevante até a minha vida adulta. O relacionamento que meu pai tinha com a minha mãe não era muito saudável a uma certa altura, e o relacionamento que tinha com a minha madrasta a uma certa altura também não era o mais saudável, mas nós criamos imagens e criamos uma certa ideia que aquilo é só a nós, a minha vida apenas. Exato, que só nos acontece a nós, não é? Mas depois vemos que afinal não é isso. Exato, e depois é que eu percebi, pronto, porque estava exposta a uma família completamente diferente, que afinal a minha família não era algo diferente, era porque pronto, acabámos por ter uns certos traumas, havia pais divorciados e teu pai tem 2 mulheres, ou... Então acabamos, como criança, por criar um certo peso que realmente não é nosso, e depois por cima disso temos a sociedade em si, em que és refugiada de guerra, e como é que tu consegues fazer isto ou fazer aquilo. Porque nós inicialmente, quando viemos, nós tínhamos umas senhas para ir à igreja, que é o chamado fardo, não sei como se chama, que eram as roupas dadas da caridade. Íamos escolher coisas para nós, que não era normal para uma criança normal, não é? Uma criança que cresceu e nasceu cá é algo completamente desconhecido. Óbvio. Então para mim foi algo... nunca nos sentimos diferentes dos outros, mas os outros faziam questão de nos pôr ali naquele lugar. Então, estar exposta a outra família em que eram pessoas super simples, com todas as condições que a vida lhes pudesse oferecer, que chamamos luxo, não é? E eu perceber que, ok, eu sou igual a eles, nós somos iguais a eles. E isso para mim foi mágico, para mim foi algo completamente... Foi um abrir de olhos completamente fora de normal. Não digo que eu era rebelde ou que sou rebelde, apenas sempre fui diferente. Acho que tens uma rebeldia saudável em ti. Apenas sempre fui diferente. E à medida que fui crescendo, pronto, houve ali uns conflitozinhos entre mim e o meu pai. E pronto, o meu pai era uma pessoa muito... Como é que eu hei de explicar? Rígido, ele era rígido. Ele gostava que... Eu fui a primeira menina que ele teve. Ele antes tinha meninos. E como houve uma certa altura da vida dele que era muito mulherengo, então ele tinha aqueles medos como homem. Começou a proteger a família. Exatamente, começou a proteger. Então havia muitas regras em que, pronto, eu também, a crescer na Europa, já tinha uma certa visão completamente diferente. A cultura em si, angolana, já tinha... É uma cultura em que a mulher é um bocadinho opressa. Oprimida, não é? Eu não sei se é a expressão certa. E com um pai assim não ajudava, ainda as coisas pioravam. E estar em Portugal, estar numa terrinha em que eu era a única mulata, havia uma ou duas, então as coisas começaram a apertar um bocadinho. E eu ali um bocadinho claustrofóbica, porque apenas queria ser eu. Saí de casa um bocadinho cedo. Tive que sair de casa cedo. Sim, já tinha 16, 17 anos. E é nessa altura tu vais para a Inglaterra? Nesta altura vou para Lisboa. Para Lisboa. Exato. Que foi outra aventura. Na altura comecei a fazer uns trabalhos de moda.
e que era exatamente como o meu pai detestava. O meu pai não gostava nada da ideia de eu fazer moda, tinha um conceito completamente backwards, que uma mulher não deve estar exposta e não deve fazer isto, não deve usar maquiagem, tem que usar apenas saias. Então, he was a little sexist on that field. Então, não fui forçada, a minha rebeldia levou-me a sair de casa. Certo. E consoante o meu amadurecer, percebi que eu era muito parecida com o meu pai, só que era mulher. Então, como mulher, não podia ser tão verbal, não é? Não podia ser. Então, tive que. I had to refit, I had to readjust a lot. Como se isso não fosse o suficiente. Como mulata, também tive que reajustar imenso no meu dia a dia, não é? Porque, apesar de nós não querermos isso, a sociedade relembra-nos. E eu que nunca passei por isso, ouvir que isso ainda é atual, é quase tipo, como assim? E é muito atual ainda. Ainda é muito atual. Eu, pessoalmente, os momentos em que episódios de género came to me, em que eram diretamente para mim, pouco me afetavam, porque por causa da família em que eu vim, nós temos brancos e negros, exatos, então nós sempre tivemos uma conversa muito aberta. Exato. Mas só que os mulatos, nós em Angola já não somos aceitos a 100%, somos chamados de sem terra. Depois cá em Portugal também havia sempre aquela coisa de nós não somos brancos o suficiente, nós não somos negros o suficiente. Então somos sempre, há sempre ali um lembrete em que nós somos diferentes, e como mulher ainda mais, porque é uma imagem de uma mulher mulata completamente absurda. É meio pesado. É meio... mesmo. É tipo, mesmo quando começamos a pensar assim, como assim? Como é que isso é meio pesado. Então, imagina, eu venho da cultura angolana, que nós dançamos imenso, nós gostamos de dançar. É algo que, como na Índia praticam yoga, nós é dança. É um libertar de emoções que o nosso corpo carrega e nós dançamos. Em Portugal, quando dançava, já era visto de uma forma mais sexual. E eu sou uma adolescente e já tenho os meus traumas do passado, e quero apenas ser eu, mas também não podia me expressar com o meu físico. E verbalmente também tinha uma certa opressão em casa, porque também não é muito aquilo que nós temos. Nós não temos muito espaço para que a gente se possa expressar. E depois apercebi-me de outra coisa em que, feliz ou infelizmente, que a nossa cultura nos ensina, que é, como é uma cultura que sempre, ou um país que sempre teve uma certa dor, nós não temos tempo para sofrer, nós não temos tempo para ter depressão, nós não temos tempo para estarmos tristes, nós não temos tempo para estarmos miseráveis. Bola para frente e a vida continua. E isso foi algo que eu aprendi a expressar melhor em Inglaterra. Que ao decorrer, fui para Lisboa e depois uma historiazinha de amor da adolescente, boa. Em que eu tinha o meu coraçãozinho partido, decidi passar um fim de semana em Londres. E que tinha lá um irmão mais velho, e quando cheguei em Londres, para mim foi algo mágico. E chegada a casa? Foi ir à rua e ver que I belong here. Sentir-me em casa, ver pessoas todas diferentes, todas há tristezas também, há depressões, há racismo, há isso tudo, mas o que os meus olhos viram foi este é o meu sítio para estar. Não foi assim nos primeiros meses, levou-me um tempo para adaptar, porque com os miminhos que eu tinha da vida VIP em Portugal, apesar dos
dos conflitos em casa. Fui mal habituada, ia para os melhores sítios em Lisboa, para o Porto e pronto. Havia ali umas certas coisas que a gente pensa que é o normal, e quando fui para Londres tive que reajustar outra vez e adaptar a nova vida em que percebi que estava numa sociedade em que o valor de uma pessoa era visto apenas pelo que és, não pelo que vestes, não necessariamente de onde veges, não necessariamente do que falas. Isso é excelente. Isso é excelente. Para mim foi claro, sentir-me mesmo em casa, em que não me senti diferente de ninguém. E eu não sou muito feminina, quer dizer, sou da minha maneira, mas não, infelizmente não sou aquela rapariga que vai ficar ali em frente ao espelho, pôr a maquiagem, pôr os saltos. Não sei porque não sou muito, não é muito algo que eu pratico. E cá, quando eu refiro-me cá, não é na Madeira, é em Portugal, era um peso, porque tinha que estar aquela apresentação, aquele aspecto, tudo bem direitinho ali. Mas agora estás a falar o quê? Do mundo da moda ou da sociedade? Uma forma geral. Percebi que em Inglaterra mudei para uma sociedade menos superficial. E isso mais uma vez trouxe-me muitos valores para a minha vida, que foi ficando mais sólido e foi formando a pessoa que eu sou hoje, porque eu dei por mim estar num país em que o que era mais apreciado, o que é mais apreciado é a essência da pessoa, o que é que és capaz de fazer, o que é que consegues fazer, não o que a sociedade quer que tu sejas. E tu ainda vês a questão assim, Nina? Ainda vês que é assim, por exemplo, eu entendo o que é que tu estás a fazer, o que é que tu estás a dizer, porque eu também venho da Finlândia e pouco olham para o aspecto físico, digamos assim, da pessoa. Isso não importa, é uma coisa também que me chocou um pouco quando cá cheguei, mas vejo a profundidade também, vejo mesmo que os portugueses têm uma alma muito grande, não é? Vejo, sim, claro. E tem uma profundeza, né? Sim. É tudo. E depois eu imagino também, nunca vivi em Inglaterra, mas imagino cultura lá em Londres. Eu entendo o que é que tu estás a dizer, mas ao mesmo tempo é uma vida muito mais agitada também, que também pode trazer essa superficialidade. Portanto, não sei... Hoje em dia, quando tu observas assim já com certa distância, como é que tu vês isso? É exatamente isso. Isso é onde eu dou muitas voltas para chegar a um point. Com tanta exposição de culturas, de sociedade completamente diferente, dei por mim em estar numa cidade em que não planeei em ir para viver, apenas senti-me em casa, perceber que vim de uma cultura, esta cultura dá valores a isto. Os portugueses eu tenho costela portuguesa, são pessoas fantásticas, mas o que puxam mais de uma pessoa até a pessoa ter uma identidade própria que tem que vir de nós, temos que realmente bater com o pé no chão e dizer, eu não preciso de um canudo na mão para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Então foi uma jornada muito boa e, claro, vivendo 18 anos em Inglaterra, consegui encontrar aquele balanço em que eu consegui ver o bom que o português tinha, o bom que o angolano tem, o bom de estar, porque Londres não é Inglaterra, Londres é algo completamente diferente, exatamente por ser um sítio tão multicultural, com tanta cultura, e que faz-nos valorizar coisas que nós não vemos antes. Mas tendo em consideração a minha my journey, foi sempre muito peso. E eu sempre lutei para ser eu. E sim, fui muito bem acolhida em Portugal. Sim, notei que é uma cultura muito boa, notei que temos muita coisa boa. Mas até viver em Inglaterra não consegui encontrar aquele balanço do que realmente... O que é Portugal? E quando é que tu começas a sentir o teu eu, no sentido de seres quem tu és? O meu eu comecei a sentir para o fim de uns anos a viver em Inglaterra, em que
A primeira vez que eu voltei para Portugal de férias foi depois de 8 anos. E vir a Portugal e dizer assim, afinal adoro pastel de nata. Afinal adoro pastel de nata e adoro este país, é lindíssimo e as pessoas sim são simples, têm a sua simplicidade e é uma cultura fantástica. Foi ao fim de 8 anos que regressei a Portugal, a Lisboa, e perceber realmente o quanto a cultura portuguesa é uma cultura riquíssima. Perde-se em certos valores, mas porque é a sociedade em si, não é? Que ficou estagnada de uma certa forma. E perceber também que é uma sociedade ainda bebê, não é? O 25 de Abril não foi há tanto tempo atrás. Claro. Então, eu também já sou mais madura, já sou adulta, já tenho outra visão, já vejo as coisas de uma forma completamente diferente, já fiz alguma paz com as minhas dores, perdi a minha mãe muito cedo, tinha apenas 11 anos quando a última vez que a vi, cresci com a minha madrasta, que tem sido uma mulher fantástica na minha vida, depois perdi o meu pai também relativamente cedo, então carreguei muita dor os anos em que passei em Portugal, porque Portugal foi uma ponte. Certo, não entendo. Para me encontrar, precisamente na pré-adolescência, exatamente, assim, uma fase mais... Exato, e foi as nossas emoções. Exato, e foi uma fase em que hoje eu percebo que é uma fase muito importante na vida de uma criança, em que nós estamos muito confusos com tudo, não é? E foi aí que eu depois comecei a mergulhar nas coisas boas que Portugal tem e realmente entender que, este mundo é muito maravilhoso e há coisas fantásticas. E o português viajou imenso, não é? Esteve em todos os cantos do mundo. E os meus anos em Inglaterra, em Londres, percebi que os portugueses são muito bem reconhecidos fora, muito valorizados, mas mesmo é tipo... Pronto, uma das coisas que me chateia é Portugal futebol, e eu... Portugal, Espanha, não, Portugal não é Espanha, Portugal não é futebol, há muito mais coisas a acontecer. Eu também não estou inteirada em futebol, não é muito o que eu gosto, então eu ficava tipo, não, mas em Portugal temos coisas boas, temos praias fantásticas, temos comida maravilhosa, mas não, Portugal é futebol e pronto. E os poucos portugueses que eu conheci em Londres, também pessoas que fugiram de Portugal, não é? Como a maior parte das pessoas que vivem em Londres, eu direi 80% são as pessoas que fogem dos seus países e vão lá ter, e por isso ser o que é. Mostrarem um outro lado de Portugal, que é, nós somos pessoas cheias de talento e a história portuguesa é uma história que é unbeatable. Eu acho que, tirando se calhar Itália, não sei se estou a dizer asneiras, mas na época os portugueses foram uma influência tremenda no mundo. E nós todos carregamos muito isso, não é? E aí fiz paz com a minha, não raiva, mas a minha, aquela visão que eu tinha que os portugueses não, pronto, eram mais superficiais, não é? Comecei a conhecer outra layer, outra camada, e que eu faço parte disso, e com a inspiração que a Inglaterra deu-me, com os valores que aprendi em Portugal, os valores básicos que eu tive de Angola, transformei-me no que eu sou hoje, que sou uma pessoa um bocadinho, eu acho-me um bocadinho fora do normal, mas porque também tive bastante influências, não é? Não nasci, cresci no mesmo sítio. Comecei em Inglaterra, trabalhei não como modelo, mas trabalhei no mundo da moda, em que eu estava do outro lado da moeda, em que o meu trabalho era ajudar as pessoas a vestirem-se lindamente e a usufruírem das coisas boas que existem. Quando me tornei mãe, deixei esse trabalho e formei-me na educação montessoriana.
Sei. em que, mais uma vez, descobri uma outra camada que nós cá em Portugal temos, que é bem criativos com as nossas mãos, sermos criativos com muito pouco. Certo. Porque o povo português passou bastante necessidades, não é? Então sempre que teve que ser um povo muito criativo. E com a educação montessoriana eu dei por mim a casar os anos que eu vivi em Portugal, os anos que vivi em Angola e criar algo que estamos a perder, que é inspirar os mais pequenininhos. Que lindo. E por acaso, uma das coisas que eu queria te perguntar mesmo, que sei que tu te formaste como professora de Montessori, e recentemente chegaste à Madeira, sei que por agora ao menos sentes que é para ficar aqui. Falamos da educação um pouco, como é que é a educação aqui na Madeira, como é que é a educação montessoriana e como é que tu vês a educação, por exemplo, que agora que os teus filhos estão tendo aqui? Muito boa. Muito boa, muito que bom, boa. Olha, fico feliz a ouvir isso. Que lá bom. Está, tive o meu caminho para percorrer para ver isso. A educação que eu tive em Portugal, quando estudei... Mas tipo, foi... agora sim. Tu te queres comparar com... Sim, foi boa, mas não tinha noção de mais nada, não é? Isso. Quando fui para a Inglaterra, notei que a educação, o sistema, lá está, temos uma ideia completamente diferente, é um sistema diferente, é um sistema mais prático, mas que acaba por ser um bocadinho não tão rico quanto o ensino português. Claro, uma vez tornando-me mãe, sendo eu formada na educação montessoriana, que também me fez-me envolver ainda mais no ensino, reparei que a educação portuguesa realmente é muito boa. E eu não digo em educação portuguesa privada, escolas privadas, digo ensino público, que na minha opinião é ainda melhor, porque aprendemos a ser nós. Eu gosto da educação portuguesa no sentido de, como é que eu ia te explicar? Em termos de história, explica-se mais, fala-se mais, é muito mais rica, há muito mais criatividade em termos de, por exemplo, da música, da teatro. Mas isso é bom. É muito bom. Por exemplo, eu tenho as 3 filhotas crescidas, como tu sabes, e eu não vivi isso com elas. Portanto, eu senti muita falta da parte prática, senti muita falta da parte artística. Mas tu sentes que isso já existe, eu fico feliz. Cá na Madeira, sim. Lá está, eu não conheço a educação em todo lado, em Portugal, então não quero dizer asneiras. Mas o que eu gosto, a minha visão da educação, de ensino, que eu, quando saí de Londres, vim com a ideia de abrir uma escolinha. Na altura fui para o Alentejo e queria lá abrir uma escolinha montessoriana, que foi um desafio inicialmente. Tive as reuniões com o presidente da Câmara, eles gostaram da ideia, gostaram de tudo, mas houve ali muitas barreiras, porque infelizmente ainda não conseguem perceber que aquela educação mais... como é que eu ia te explicar? Mais prática é o que os mais pequeninos precisam. Não precisam estar sentadinhos ali na mesa, direitinhos. E então a minha apresentação correu bem, mas tive alguma dificuldade em fazer com que as pessoas percebessem que a educação montessoriana era algo que fosse ajudar os pequenos, não é? Porque era algo mais craft, porque eu queria que aquela senhora que faz as redes para pescar fizesse parte da escola, eu queria que aquela senhora que faz o pão fizesse parte da escola, eu tinha uma hortinha lá, então eu queria que os miúdos fizessem parte daquilo, e isto ainda é visto alguns sítios como algo não muito valioso. E tu sabes, eu sinto que as pessoas querem isso, sinto que os professores querem isso. Acho que já existe essa consciência que é preciso mudar para algo mais prático, mas por alguma razão, já há muitas iniciativas, já há muitos projetos a acontecer, graças a Deus, mas acho que ainda é preciso fazer muito e eu sinto isso.
E acho que já existe essa consciência, a falta é colocar na prática. Na prática, sim. E eu acho que para colocar na prática precisamos de ter pessoas ou pais mais maluquinhos como eu, em que acho que sim, em que realmente isso. Percebam que e pedir isso e alertar isso. Exato. E uma das coisas que me fez parar, minha jornada não terminou em Inglaterra, entretanto vim para Portugal, fui para Alcácer e durante o confinamento vim passar cá um fim de semana em que eu fiquei completamente deslumbrada com a ilha, porque foi um balanço que eu queria construir num outro sítio e cheguei cá na Madeira e já o tinha, em que há muito contacto com a natureza, em que percebi que as escolas, ou pelo menos que os meus filhos estão, têm muito interesse em the holistic side, têm muito interesse em ensinar outros valores aos miúdos, às crianças, e eles estão aqui, eu julgo não, as crianças estão rodeadas de tudo e só não vê se não quiserem ver. E claro que uma criança só vê o que as pessoas que cuidam deles, os pais, claro, ou os educadores querem que eles vejam. Então isso ajuda imenso a facilitar o meu trabalho, não é? Como mãe e como educadora, porque já está tudo. E para não dizer que Madeira em si é o sítio, na minha opinião, mais multicultural. Olha, fico muito feliz. Estamos mesmo a terminar o nosso podcast. Há tanta coisa ainda que queria falar contigo, Nina, mas sabes, eu fico muito feliz pelo teu testemunho, porque eu de facto senti um pouco falta disso e enfim, mas também tenho consciência que as coisas estão a mudar e fico feliz com isso. E sinto-me muito feliz porque tu és uma mãe jovem e tenho 3 filhotas lá fora e tenho muita esperança que elas voltam aqui, que eu possa conviver com elas e com as suas famílias que vão formar e os meus futuros netos, não é? E neste momento elas dizem assim: mãe, não se passa nada na Madeira. Passa-se muito. E passa-se muito, e tu tens-me falado de muita coisa que te passa aí pela ilha fora e dizes: uau, finalmente os jovens estão a chegar. Passa-se muito, pois sim. É. Então como é que tu vês realmente a Madeira e como que é para vocês jovens, quem está a chegar aqui, como é que é a Ilha da Madeira? Temos tudo. Eu acho que cá na Madeira temos tudo. E o que ainda não está, já faltou mais para acontecer. Então, eu, na minha opinião, as suas filhas, dê-lhes mais 2, 3 aninhos, elas vão vir para ficar. Sim, eu estou com essa esperança. Porque cá há um bocadinho de tudo. Temos a natureza, temos muita cultura, bastante cultura. E há muita gente nova, pronto, de fora, alguns a virem para cá e a relembrarem os madeirenses que têm uma terra fantástica. Sim. Então, pronto, o que é que eu posso dizer? Eu estou a viver um sonho neste momento. E tem sido uma ilha muito acolhedora, não tenho uma razão de queixa. So far, it's been great. E o facto de ser uma ilha com muitas culturas, pessoas a viverem cá e muitas influências, eu acho que isso é é uma boa base para que as coisas realmente comecem a acontecer. E o dono da casa, o madeirense da ilha, eles estão muito abertos e estão, ao contrário como aconteceu do outro lado, eles estão dispostos em aceitar mudanças e partilhar. Então isso é muito bom. Eu também sinto isso e sinto realmente que é um cantinho do céu. Claro, tem algumas coisas a melhorar, mas de facto acho que isso é como em todo lado. Como em todo lado. Isso é como em mas todo lado. Temos de facto o nível da vida, sinto que é acima da média do que se vive por muitos sítios. Temos um clima fantástico, uma paisagem incrível, comida, pessoas, acho que de facto e mais que tudo eu sinto que é muito seguro. É muito seguro, não é? Para quem tem filhos e mesmo para nós próprios também é um sítio seguro, saudável. E é um sítio limpo, as pessoas têm educação. Quando eu digo educação, não digo educação académica, não é? Não, eu sei. Então eu acho que isso são as bases que são necessárias para uma sociedade crescer. Claro. Com uma certa força e... Claro.
Comigo aconteceu exatamente contigo, tal como contigo. Quando cheguei aqui há 30 anos atrás, eu estou há 6 meses. Eu apaixonei-me pela ilha logo, foi mesmo assim, uau! Apaixonei-me mesmo também. Para mim, fui chegada à casa e ainda cá estou e imagino cá viver até o fim desta encarnação. Sim. Nina, só para terminar, vou-te fazer uma pergunta que uma vez fiz no Caminho do Artista e fiz para todas as pessoas que fizeram o Caminho do Artista. Porque, de facto, tu vens de uma realidade, tens vivido realidades bem diferentes e de alguma forma atuais no dias de hoje, porque saíste de Angola, vieste para Portugal, passaste por uma situação de guerra e não, tens passado por muita coisa, não é? E hoje em dia, de facto, também temos esta conjuntura atual, estamos a assistir uma guerra aqui mesmo ao nosso lado. Então pergunto-te, se pudesses passar uma mensagem para inconsciente de todas as pessoas do mundo inteiro, qual seria essa mensagem? Algo que quando elas acordam, essa mensagem possa fazer parte de toda a estrutura delas, algo que possa mudar a sua visão perante o mundo. Sim. Qual seria essa mensagem, Nina? Follow your instinct. Segue o teu instinto, gut feeling. Porque realmente é algo que desaprendemos ou que... Sim, que desaprendemos, porque em crianças nós seguimos o nosso instinto, não é? Exato. E nós somos aventureiros, estamos ali, temos os nossos pais, não fazes isso, pá! E nós paramos, então, consoante a idade, vamos desaprendendo. Mas o meu conselho realmente seria, segue o instinto e quando nós queremos algo, nós conseguimos, independentemente de onde nascemos, de onde viemos, sermos nós próprios. Porque quando nós somos nós próprios, que é um desafio sermos nós próprios, é muito desafiante, nós acabamos por atrair os sítios, as pessoas que nos merecem. Então, então eu acho que isso é a chave. É a chave que muitos de nós, e eu estou a aprender, ainda estou a descobrir, estou a redescobrir isso, porque lá está, a vida desmontou-me imenso, então estou a desaprender. Não estou a aprender nada, apenas a desaprender tudo o que me foi ensinado. E é muito importante seguirmos o nosso instinto. E, mais que tudo, amar. Mas amar, pronto, eu não sei explicar o que é o amor, não sei. Mas amar o que aquela coisa que nos faz sentir felizes, isso. Não é? E darmos, não é? Não esperar nada em troca. Porque eu acho que quando nós abrimos essa as coisas aparecem. E eu tenho uma expressão para mim própria, eu digo que eu sou um bocadinho como um polvo, like a octopus. Nós sempre encontramos o nosso caminho, se não desistirmos, não é? E os desafios aparecem realmente para que sejamos mais criativos, não é? Então a minha mensagem é: sigam o vosso instinto, viajem, se puderem viajar. Boa. E valorizem aquilo que a casa tem-vos para oferecer, porque há muita coisa boa. Obrigada, Nina. Tenho tanta pergunta que queria falar contigo. Quem sabe arranjamos uma outra oportunidade. Eu espero que... Sim. Ai, foi maravilhoso. Obrigada por partilhares o teu coração. E agradeço também todas as pessoas que nos ouviram. Espero que esta conversa possa vos inspirar, tal como me inspirou a mim. E muito obrigada, muito grata e até a nossa próxima conversa.